Em 1641, René Descartes define a consciência de si mesmo em termos da capacidade de pensar. Em 1690, o filósofo inglês e médico John Locke define a consciência como, aspas, a percepção do que se passa na mente de um homem. Em 1781, o filósofo alemão Immanuel Kant afirma que os eventos simultâneos são vividos como uma, aspas, unidade de consciência. Em 1923, Max Wertheimer, em Leis de Organização em Formas Perceptivas, mostra como a mente ativamente interpreta imagens. Em 1925, John B. Watson descarta a consciência como uma definição ou um conceito utilizável. O termo consciência é geralmente usado para se referir à consciência de um indivíduo, de seus próprios pensamentos, incluindo sensações, sentimentos e memórias. Geralmente tomamos essa consciência como certa, exceto quando temos dificuldade, como quando tentamos fazer algo estando muito cansados. Mas se você focar seu pensamento sobre sua consciência, você logo perceberá que suas experiências conscientes estão constantemente mudando. Ao assistir a este vídeo, por exemplo, você pode se lembrar de experiências passadas ou presentes, desconfortos que interrompem sua concentração. Planos para o futuro podem surgir espontaneamente em sua mente. Pensando em suas experiências, você pode perceber o quanto seus pensamentos estão mudando, e ainda assim eles parecem unir-se, fundir-se. O psicólogo americano William James comparou essas experiências de consciência com um riacho que flui continuamente, apesar da estranha interrupção e da mudança de direção. Ele declarou, abre aspas, um rio ou um riacho são as metáforas pelas quais essa experiência é mais naturalmente descrita. Portanto, vamos chamá-lo de fluxo de pensamento ou de consciência. Fecha aspas. A famosa descrição de James do, aspas, fluxo de consciência é aquele com a qual quase todo mundo pode se identificar, porque todos nós temos experiências deste tipo. Mesmo assim, James ressalta que é muito difícil de a definir. Abre aspas. Quando eu digo que todo pensamento faz parte de uma consciência pessoal, este termo, entre aspas, consciência pessoal, é um dos termos em questão. Dar precisão a isso é uma das tarefas filosóficas mais difíceis. Fecha aspas. Esta, aspas, definição mais difícil da filosofia tem uma longa história. Os antigos gregos discutiam a mente, mas usavam o termo, aspas, consciência ou qualquer equivalente. No entanto, houve debates para saber se é possível existir algo separado do corpo. No século IV a.C., Platão fez uma distinção entre a alma e o corpo, mas Aristóteles argumentou que mesmo que haja uma distinção, os dois não podem ser separados. René Descartes, em meados do século XVII, foi um dos primeiros filósofos a tentar descrever a consciência, propondo que ela reside em um domínio imaterial. Ele a chamou de, aspas, o reino do pensamento, em contraste com o domínio físico de coisas materiais que ele chamou de, aspas, o reino da extensão. No entanto, a primeira pessoa a quem foi acreditado o pensamento moderno de consciência como uma cadeia contínua de pensamentos provenientes de percepções individuais foi o filósofo inglês John Locke, no século XVII. James foi atraído pela ideia de Locke, de percepções passageiras, e também para a obra filosófica do alemão Immanuel Kant do século XVIII. Kant havia ficado impressionado com a maneira como nossas experiências se unem, observando que se ouvirmos um barulho e sentirmos dor ao mesmo tempo, normalmente as vivenciaremos como um evento único. Ele chamou isso de, aspas, unidade de consciência, um conceito que influenciou muitos filósofos posteriores, incluindo William James. James percebeu que o ponto mais importante era o de que a consciência não é uma coisa, mas um processo. É o que o cérebro faz para, aspas, controlar um sistema nervoso que ficou muito complexo para conseguir se regular. Ele nos permite refletir sobre o passado, o presente e o futuro, para que possamos planejar e nos adaptar às circunstâncias e assim cumprir o que ele acreditava ser o propósito principal da consciência, permanecer vivo. Mas James achou difícil imaginar a estrutura de um sistema unificado de consciência. Ele comparou isso a um grupo de 12 homens. Abre aspas, pegue uma dúzia de palavras, pegue 12 homens, e para cada um dê uma palavra. Então coloque-os de pé em uma fileira, e deixe que cada um pense em sua palavra. Você perceberá que será impossível encontrar alguém que esteja consciente da frase como um todo. Fecha aspas. Como James acreditava que a consciência é um fluxo de pensamentos distintos, ele pensou o seguinte, abre aspas, uma ideia A mais uma ideia B não é idêntica à ideia de A mais B.
Dois pensamentos adicionados juntos não podem ser transformados em uma ideia. Eles são mais propensos a formar uma ideia inteiramente nova. Por exemplo, se o pensamento A for, são 9 horas, e o pensamento B for, o trem parte às 9h02. O pensamento C poderá ser, vou perder meu trem. James concluiu que a forma mais simples de entender como os pensamentos, num fluxo de consciência, podem se combinar para fazer sentido é supor, abre aspas, que as coisas que são conhecidas juntas são conhecidas em impulsos únicos de fluxo, fecha aspas. Alguns pensamentos ou sensações, ele acreditava, estão inevitavelmente conectados, como o exemplo de Kant de ouvir um ruído e sentir dor precisamente ao mesmo tempo, porque qualquer pensamento que entrar em nossa consciência no mesmo momento combinam-se para formar um pulso ou corrente dentro do fluxo. Podemos ter muitas correntes fluindo através de nossa consciência, alguns rápidos e outros lentos. James afirmou que existem até mesmo pontos de descanso, onde é possível fazer uma pausa para formar imagens em nossa mente, que podem ser mantidas e longamente contempladas. Ele chamou esses locais de descanso de, aspas, partes substantivas, e as correntes em movimento de, aspas, partes transitivas, alegando que o nosso pensamento está constantemente sendo desalojado de uma parte substantiva em direção a outra, impulsionada por partes transitivas ou correntes. Nós somos, portanto, aspas, jogados de uma conclusão para outra por um fluxo constante de pensamentos. Não há conclusão final. Consciência não é uma coisa, mas um processo que está em constante evolução. James também chamou a atenção para a natureza pessoal da consciência, afirmando que pensamentos não existem independentemente de um pensador. Eles são seus pensamentos ou os meus. Cada um é, aspas, propriedade de alguém. Um pensamento ou conclusão nunca, abre aspas, sai da mente de uma pessoa para a mente de outra. Ele estará sempre em primeiro lugar na mente da pessoa que teve aquele pensamento ou conclusão, fecha aspas. E são estes pensamentos, abre aspas, conectados da forma que sentimos que estejam conectados, fecha aspas, que formam o eu. Como os pensamentos não podem ser separados do eu, James disse que investigar esse eu deveria ser o ponto de partida da psicologia. Os psicólogos experimentais não concordam porque o eu não pode ser oferecido para experimentação, mas James achou que era o suficiente para trabalhar com a nossa compreensão de um eu que faz certas coisas e sente de certas maneiras. Ele chamou isso de, aspas, o eu empírico, que se manifesta através de seu pensamento e sugeriu que consiste em várias partes, o eu material, o espiritual e social, cada um dos quais pode ser estudado através da introspecção. Nos primeiros estágios de sua pesquisa sobre a consciência, James percebeu que as emoções desempenham um papel importante em nossas vidas diárias e passou a desenvolver com seu colega Carl Lang uma teoria sobre como os sentimentos se relacionam com nossas emoções e comportamentos, o que viria a ser conhecido como a teoria da emoção de James Lang. Esta teoria afirma que as emoções surgem de sua percepção da mente consciente sobre a sua condição fisiológica. Para ilustrar esta teoria, James usou o exemplo de ver um urso e depois fugir. Não é o caso de você ver o urso, sentir medo e depois fugir por causa do medo. O que realmente acontece, segundo esta teoria, é que você vê o urso e foge, e o sentimento de medo é causado pela ação de correr. Isso contradiz o que a maioria das pessoas pode pensar, mas a visão de James era que a percepção dos efeitos físicos da corrida, respiração rápida, aumento de batimentos cardíacos e transpiração, é compreendido como uma emoção de medo. Outro exemplo, segundo sua teoria, seria que você se sente feliz porque você está consciente de que você está sorrindo, e não que primeiro você se sente feliz e depois sorri. Relacionado às teorias de James sobre consciência e a sua abordagem à maneira como acreditamos que as coisas são verdadeiras ou não, ele afirmou que, abre aspas, as verdades emergem dos fatos, mas os fatos em si não são verdadeiros, eles simplesmente são. A verdade é a função das crenças que começam e terminam entre elas. Fecha aspas. James definiu, entre aspas, crenças verdadeiras como aquelas que as pessoas que acreditam nelas consideram úteis. Essa ênfase na utilidade das crenças está no cerne da tradição filosófica americana do pragmatismo, que foi fundamental para o pensamento de James. No decorrer de nossas vidas, James afirmou que estamos continuamente testando aspas verdades, uma contra a outra, e nossas crenças conscientes continuam mudando, como aspas velhas verdades, são modificadas, e às vezes substituídas por aspas novas verdades.
Essa teoria é particularmente relevante para a forma como toda a investigação científica, incluindo a psicologia, progride. James citou a descoberta do elemento rádio por Pierre e Marie Curie em 1902 como um exemplo. No decorrer das suas investigações, os Curie descobriram que o rádio parecia liberar quantidades ilimitadas de energia, que, abre aspas, parecia por um momento contradizer nossas ideias de toda a ordem da natureza, fecha aspas. Porém, depois de considerações desta revelação, concluíram que, abre aspas, embora ele amplie nossas velhas ideias de energia, causam um mínimo de alteração em sua natureza, fecha aspas. Neste caso, o conhecimento científico que os Curie tiveram foi questionado e modificado, mas suas verdades fundamentais permaneceram intactas. O período após a morte de James viu a ascensão do movimento behaviorista e um declínio do interesse na consciência. Consequentemente, houve pouca teorização sobre o assunto por volta do início da década de 1920 até a década de 1950. Uma exceção importante foi o movimento Gestalt de base alemã, que enfatizou que o cérebro opera de forma holística, entendendo a consciência como um todo das experiências que a pessoa possui, em vez de separar os eventos, assim como quando olhamos para uma imagem. Vemos não apenas pontos separados, linhas e formas, mas um todo significativo. Este conceito está por trás da agora famosa frase da Gestalt, abre aspas, o todo é maior que a soma das partes, fecha aspas. Desde a década de 80, porém, psicólogos e neurocientistas desenvolveram um novo campo de pesquisa chamado, aspas, estudos da consciência, focando em duas principais áreas de interesse: o conteúdo da consciência, conforme relatado por pessoas que são consideradas normais e saudáveis, e a consciência de pessoas cujos estados de consciência foram prejudicados de alguma forma. Este último grupo inclui casos como quando o sujeito está em um, aspas, persistente estado vegetativo, no qual pacientes em coma estão acordados e respirando de forma independente, mas aparentemente seu cérebro perdeu todas as funções superiores. O objetivo com ambos os caminhos da pesquisa é tentar encontrar maneiras de avaliar a consciência o mais objetivamente possível, e para entender seus mecanismos subjacentes, tanto físicos quanto psicológicos. A neurociência moderna também demonstrou que a consciência possui mecanismos. Nos últimos anos do século XX, o biólogo molecular e biofísico britânico Francis Crick afirmou que a consciência está relacionada a uma parte específica do cérebro, a área do córtex pré-frontal, que é envolvida em processos do pensamento, como planejamento, resolução de problemas e o controle do comportamento. Pesquisas realizadas pelo neurocientista colombiano Rodolfo Linas ligam a consciência às atividades do tálamo em conjunção com o córtex. O tálamo, uma estrutura profundamente enraizada no centro do cérebro, é responsável por regular vibrações dentro do cérebro em certas frequências. Se estes ritmos regulares forem interrompidos por uma infecção ou causas genéticas, por exemplo, então um indivíduo pode experimentar distúrbios neurológicos como a epilepsia e a doença de Parkinson, bem como condições psicológicas como a depressão. Mas quando se trata de definições de consciência, tentativas modernas ainda permanecem vagas e difíceis de aplicar. Por exemplo, o neurocientista americano Antônio Damasio chama a consciência de, aspas, o sentimento do que acontece, e define como, aspas, a consciência de um organismo sobre si mesmo e seu entorno. Como William James sugeriu há mais de 100 anos, a consciência é difícil de definir. William James nasceu em 1842 em Nova York. Frequentou escolas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. James mostrou uma habilidade artística precoce e inicialmente seguiu carreira como pintor, mas seu crescente interesse na ciência eventualmente o levou a matricular-se na Universidade de Harvard em 1861. Em 1864, ele passou a estudar na Escola Médica de Harvard. No entanto, seus estudos foram interrompidos por crises de doenças físicas e depressão. Ele finalmente se graduou como médico em 1869, mas nunca praticou a medicina. Em 1873, James voltou para Harvard, onde se tornou professor de filosofia e psicologia. Ele criou o primeiro curso de psicologia experimental dos Estados Unidos, desempenhando um papel fundamental no estabelecimento da psicologia como uma disciplina verdadeiramente científica. Ele se aposentou em 1907 e morreu em 1910. Suas principais obras foram, em 1890, Os Princípios da Psicologia, em 1892, Psicologia, e em 1897, A Vontade de Acreditar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.